nessa temporada, é verdade, não estamos vivendo um grande mercado, uma grande janela. Os clubes estão guardando dinheirinho para ver o que vão fazer com ele, se é que vão gastar. Só que temos vários jogadores, e eu acho que é um pouco uma tendência dos últimos tempos, principalmente para jogadores. Talvez a longevidade está virando uma tendência no mundo do futebol, já são jogadores que jogam há mais de 30 e lá vai, que esperam terminar os seus contratos para tomar decisões de para onde vão. E a gente tem nomes interessantes que estão livres no mercado neste momento, que são jogadores que poderiam encaixar em muitos clubes que estão procurando jogadores de suas posições. João, coloca a maravilhosa arte que tu fez na tela para gente, que a gente vai debater alguns dos nomes que neste momento estão livres no mercado e podem negociar com qualquer clube. A gente tem o caso do Rabiot, que foi o titular com a seleção da França na Eurocopa, jogador que está livre no mercado. Anthony Martial também. Memphis Depay, que acaba de deixar o Atlético de Madrid, está livre. O goleiro David De Gea, que já não é um nome novo, porque ele está livre há muito tempo. E vamos ver se o De Gea volta a jogar ou não, mas nesse momento continua livre no mercado. Um dos nomes que mais me chama a atenção de ainda não ter clube, que é Hummels, que foi um dos melhores zagueiros da última Champions, finalista com o Borussia Dortmund. O Marco Reus, que deixou o Borussia Dortmund também, por enquanto livre no mercado. Aí já entramos em dois jogadores talvez com uma idade um pouco maior. Sérgio Ramos, que deixou o Sevilha, está livre no mercado também. Alexis Sanches, que geralmente costuma definir o seu futuro mais para o final da janela, mas que também está livre no mercado. Sérgio Roberto, o senhor Marcelo Beckler e Alexandro. O Sérgio Roberto, ainda existe alguma possibilidade de ele ficar no Barça ou não? Eu fiquei perdida porque eu realmente achei que ele tinha renovado com o Barcelona, mas era uma questão salarial que não inscreviam ele. Mas não é isso, né? Ele está livre. Ele está livre. Ele, hoje, inclusive, na entrevista de apresentação do Hans Flick, basicamente, o único conteúdo que teve nas 27 perguntas que foram feitas ao Hans Flick, não por conta das perguntas, mas mais por culpa das respostas, era sobre a possibilidade do Sérgio Roberto ficar ou não. Ele falou, não é jogador do Barcelona. O Barça fez uma proposta de renovação para ele durante a temporada. Ele ganha hoje um salário que é 5, 6 vezes menor do que ele já ganhou aqui. E essa proposta foi retirada pela dificuldade do Barcelona de inscrever. Falaram, Sérgio, se você achar coisa melhor, pode ir, porque aqui tá difícil. Então, por exemplo, hoje Inigo Martínez e Vitor Roque, que o Barcelona vai ter que pagar o salário deles, ainda que eles não sejam inscritos, eles não estão inscritos. Então pode até ser que o Barcelona não inscreva e que não conte para fair play, mas esses caras têm contrato. O Sérgio Roberto, como não tem contrato, não pode nem treinar. Então nesse momento está sem clube e tal, poderia ir para a Premier, Estados Unidos, alguma coisa assim. Está estudando para onde vai, mas é o capitão do Barcelona, né? É o capitão do Barça, é o último que resta daquele Barcelona super vencedor, então ele já estava no elenco de 2011, que ganhou Champions, ganhou de novo em 2015 e tal, uma vida dedicada ao Barcelona. E, por enquanto, ninguém sabe se ele vai ter minimamente uma despedida. Nossa senhora, situação complicada. Otávio, desses nomes aí que... João, coloca na tela de novo para o pessoal não se perder. Qual é o que teria mais mercado agora mesmo? Assim, por idade, pelo que fez na última temporada, o que, assim, talvez cairia melhor e cairia em cheio em um grande clube desses aí? Pelo que fez na última temporada é o Hummels, né? Porque o desempenho dele foi muito alto, apesar da idade. Eu acho que por valor de mercado, eu acho que já está até negociando, né? O Rabiot está negociando com o Milan. Vai fazer uma vira-casaca lá na Itália. Porque de resto, não rendeu, né? O Depay teve algumas faíscas, alguns momentos. Teve uns o Royce teve seu momento de despedida, mas não teve continuidade. Que é o que marca a carreira dele, né? Toda. E de todos aí, o Alexandro é voltar para o Brasil mesmo, porque o rendimento dele já há alguns anos é bem fraco na Juventus. E o Alexis Sanches também ficou no banco o tempo inteiro. Eu acho que tem que voltar aqui para a América do Sul. Acho que a Europa, nem o mercado dos Estados Unidos ou a Arábia, eu acho que não tem como para ele, não. O Beckler, desses jogadores, quais tu acha que vão acabar ficando aqui na Europa? Que seja, talvez não em clubes de primeira prateleira, mas em clubes que ainda estão disputando os seus campeonatos nacionais ou eventualmente uma competição
europeia que não seja a Champions? Ou algum deles tem até espaço em times da Liga dos Campeões? Assim, o Hummels tem espaço no Dortmund, por exemplo, né? Assim, era um jogador que poderia continuar perfeitamente. Não sei se é uma relação que já rompeu, que ele já se despediu e tal, se ainda tem chance de ficar. Porque até o final da Liga dos Campeões, eu lembro que não tinha saído nada sobre o que seria o futuro dele. Depois disso, como teve Eurocopa e tal, e se poluiu, entre aspas, muito o noticiário, eu não sei se já saiu alguma coisa sobre uma despedida oficial dele do Dortmund, uma não continuidade, ou não, mas são todos jogadores já, assim, de uma segunda, terceira prateleira, né? Cá entre nós, são muitos jogadores aí de Europa League, ou de na Champions, de brigar mais ou menos em times pelo 24º lugar, por exemplo. Se o Memphis volta para jogar os Países Baixos, no PSV, sei lá, nessa temporada, pô, seria legal de ver, assim, ele no país dele. Mas já não é um jogador para figurar entre os principais times da Europa. O Marco Reus também, por conta de lesões, de pouca continuidade que ele teve. Na última temporada, nem tanto lesões, mas mais banco de reservas pela idade. Também, já para um futebol que ele não seja uma peça fundamental de um time, que o time seja em torno dele. Então, são jogadores que, assim, eu consigo imaginar muitos deles em muitos times médios. De Premier menos, mas assim, pô, esses caras aí, boa parte deles cabe no Lyon, no Olympique de Marselha, cabe no Sevilha, em time Betis, em times assim, boa parte deles poderia jogar ali e ajudar alguma coisa. Mas já não são mais jogadores de elite mesmo. Acho que hoje em dia, na hora de contratar, você já pensa por quanto tempo o cara vai em torno, ou o jogador dessa idade que você vai montar o time mais em torno dele, e acho que nenhum deles aí tem esse perfil. Eu acho que se eles continuarem, porque pode ser que tenha alguns dessa... Por exemplo, o De Gea é um nome que me chama muita atenção, porque ele já está há muito tempo sem jogar. Um ano. E ele não é um dos jogadores que a gente vê, por exemplo, o mercado árabe, que está apostando e está pagando alto para os jogadores irem para lá, não é um que o De Gea apareceu, ou que ele demonstrou interesse, ou que demonstrou interesse por ele, né? É um jogador que eu acho que ele está tentando que apareça alguma coisa melhor, mas como ele já está um ano sem jogar, daqui a pouco tu nem lembra mais do De Gea, né? Por exemplo, o caso do Sérgio Ramos eu já acho diferente. É um jogador que pode ir para esses mercados periféricos, encerrar a carreira, né? Fazer o último pé de meia. Ele resolveu na última temporada voltar pelo Sevilha muito mais por uma questão pessoal de reconstruir uma relação com um torcedor que ele perdeu lá atrás, né? E conseguiu fazer isso. Ele saiu bem do Sevilha. A passagem dele pelo Sevilha, apesar do Sevilha ter feito uma temporada ruim, não foi ruim. Ele conseguiu, eu acho, reconstruir essa relação. Mas acho que agora, Estados Unidos, Arábia, agora aparecem esses tipos de mercado para o Sérgio Ramos também. E como o Otávio falou, eu acho que no caso dos sul-americanos, voltar para a América Latina sempre é uma grande opção, né? Voltar, ter um Alexis Sanches na Libertadores, o Alexandro voltar para o Brasil. O Alexis Sanches, ele tem como jogar e entregar rendimento, cara. O Alexandro, Claro. ele não joga, pô. Ele tem problemas musculares uns seguidos do outro, ele não consegue render. Se especulou muito ele no São Paulo, né? Se eu sou diretor esportivo de São Paulo, teria que ter muita avaliação, assim, técnica não, mas a técnica está sendo muito prejudicada pela parte física, ele não está conseguindo jogar. Ele, de ídolo, ele passou a ser muito criticado pela torcida da Juventus, saiu até aplaudido, sendo homenageado, mas assim, ninguém aguentava mais ele lá em Turim.